estamos num mundo cheio de problemas. Eu não sei quantos irmãos, mas eu vejo esse mundo piorando cada dia, certo? O pecado vai agravando, vai aumentando e nós ficamos mais e mais desejosos pela vinda de Cristo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. É a minha oração e o meu desejo. Então, Jesus Cristo nos dá uma promessa e espero que essa manhã seja uma bênção. Veja primeiro que Jesus estava percebendo algo de errado no coração desses discípulos e dessas pessoas que estavam ali reunidas. Então veja o coração, o nosso coração hoje, talvez esteja como o coração deles naquele dia. De acordo com o primeiro versículo, a Bíblia diz, não se turbe o vosso coração. O que significa turbar? Um coração turbado, um coração perturbado, transtornado, um coração inquieto, um coração desassossegado. Talvez uma dessas palavras descreve o seu coração nesta manhã. Talvez uma dessas palavras descreve o meu coração. Algo talvez está te preocupando. E então Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Ele bem sabia que os discípulos, que aquelas pessoas que o seguiam, estavam preocupados, estavam ansiosos, estavam turbados. E Jesus disse, não se turbe o vosso coração. O que será que nos preocupa nesta manhã? Pode ser uma lista infinita de coisas. Eu posso perguntar para cada mãe aqui, o que te preocupa? E com certeza uma das coisas lá em cima da lista vai ser, os meus filhos. Será que estou criando-os da forma certa? Será que vão crescer neste mundo querendo servir a Deus? Será que vão ser bem-sucedidos na sua vida cristã? Enfim, muitas coisas preocupam. Será que vai ter saúde e tudo isso, aquilo? Se eu perguntar para o pai, o que te preocupa? Com certeza o pai poderia dizer, olha, eu me preocupo em poder criar os meus filhos também, educá-los no caminho do Senhor. Eu me preocupo em cuidar da minha família, no meu trabalho, isso, aquilo. Cada pessoa tem algo que te preocupa, seja o seu serviço, a sua família, a sua saúde, os seus recursos ou falta de recursos. Enfim, uma lista infinita do que poderia estar nos preocupando essa manhã. E como ser humano, eu tenho que admitir, eu fico preocupado às vezes. Quantos concordam? Às vezes, você poderia admitir, sim, às vezes meu coração fica turbado. Não é o ideal, mas nós somos carne e nós ficamos dessa maneira de vez em quando. E Jesus sabia disso. Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração. Então, se ele teve que admoestar os discípulos, ele teve que dizer isso, ele sabia que eles estavam preocupados, estavam ansiosos, estavam inquietos naquele dia. João capítulo 16, versículo 33. Jesus disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, é garantido. Você é salvo essa manhã? Você é um servo de Deus? Você é cristão? Então nós vamos ter aflições. Está garantido. Se alguém aceita Cristo pensando que todos os problemas estarão findando agora, que tudo aquilo que vinha carregando peso no coração vai acabar e nunca mais será um problema na vida, está muito e muito enganado, pois não é bíblico. Nós teremos aflições. Inclusive a pessoa que está ali no pecado e não se incomoda com aquilo, é óbvio que não é nem salvo, pois o Espírito Santo não habita nele. Ele teria que estar se incomodando com aquele pecado. Mas olha, a Bíblia já deixa bem claro, nós teremos aflições neste mundo. Todos aqui já passaram por aflições. Eu me lembro quando eu era uma criança, menor do que o Lucas, do que o meu Lucas, né? Assim, eu acho que eu tinha uns, não sei quantos aninhos, morando aqui em Ribeirão Preto. E eu cheguei ao ponto de pensar, poxa, minha vida está tão complicada. Eu estudava piano com a Isabela Cristina. Quantos conheciam a Isabela? Fazia piano com ela e era assim, desse tamanhozinho. E aquela questão de ter que ensaiar, estudar o piano. Aí tinha as aulas da escola. Eu acho que tinha problema, assim, brigava com o irmão. E eu cheguei a um ponto de pensar, mas a vida está tão difícil. Que inocência. Que falta de saber o futuro. Puxa, se ali era
o mais complicado que a minha vida estaria, eu estaria bem hoje. Mas nós não temos ideia de como será a nossa vida, porque nós temos problemas. Cada dia vai aumentando, vai acrescentando as nossas responsabilidades, vem os filhos, aí vem os netos, aí vem mais trabalho, enfim, só vão acrescentando as nossas responsabilidades e mais oportunidades para aflições em nossas vidas. Então Jesus bem promete, garante, vai ter aflição. Então eu posso olhar para cada um que está aqui, eu não conheço o coração, eu não sei tudo que está ocorrendo em sua vida, mas eu posso imaginar algumas coisas. Talvez algumas dificuldades que estão passando com parentes, com saúde, com trabalho, com isso, aquilo. Nós todos vamos passar por isso. Mas Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado, não fique inquieto, não fique desassossegado. Quantos já não dormiram assim, deitaram à noite para dormir e ficaram enrolando na cama de um lado para o outro? Eu gosto do sinal de Libras, né? A gente fica assim, inquieto, sossegado assim, rolando de lá para cá porque não consegue dormir. Aqueles problemas vão passando na cabeça da gente e a gente não tem sossego. Olha, nós temos que entregar para Deus. Isso nos leva ao segundo ponto dessa manhã. O nosso coração pode estar preocupado, pode estar inquieto, mas nós temos que prestar atenção então na nossa fé. Como está a nossa fé em Deus? Ele continua dizendo no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Pois Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo, Deus Filho. Então ele reconheceu, e Jesus Cristo viu ali os corações perturbados. Os corações pensando, será que Jesus realmente vai nos deixar? O que vai acontecer conosco? O que será do nosso futuro? Então, Jesus disse, não se turbe, mas ele deu uma resposta, uma solução para que nós não precisamos nos perturbar. É fácil dizer para alguém, não faça isso, mas nós temos que dar a solução então. Se Jesus não quer que nós nos preocupemos, então o que nós temos que fazer para não nos preocupar? Crer em Deus. Crer em Deus. Mas como está a nossa fé nesta manhã? Eu acho que a palavra fé é uma daquelas palavras mais usadas, lá com amor, a gente fala muito de fé, a vida toda eu ouço de fé em Deus, e acaba aqui sendo, parece normal, claro que eu tenho fé em Deus, claro que eu acredito em Deus, mas nós temos que tomar aquilo e aplicar em nossas vidas, tomar para o lado pessoal nosso, não apenas dizer, sim, eu tenho fé em Deus, claro, Deus existe, nós todos sabemos disso, Deus cuida de nós, mas será que Ele é pessoal na sua vida? Será que a sua fé tem sido pessoal, assim, entre você e Deus, ou realmente crê que Deus vai cuidar dos seus problemas? Não é apenas pensar, sim, eu acredito que Deus pode cuidar de mim, mas você está tendo fé que Deus vai cuidar de todos os seus problemas? Você consegue depositar toda a sua perturbação, tudo que está te transtornando, você consegue entregar nas mãos de Deus e dizer, Pai, com fé eu estou crendo no Senhor, eu deposito tudo isso nas tuas mãos. Alguém disse que uma maneira de sossegar o coração antes de dormir é escrever todos os seus problemas num pedacinho de papel, cada problema numa folhinha. Talvez alguns dias você vai precisar de várias folhas, outros dias menos. Você põe tudo lá e põe dentro de uma caixinha. É como se você estivesse entregando para Deus. Dentro daquela caixinha você não pode mais pensar e se preocupar com aquele problema. Então você põe ali os problemas na caixinha, você vai deitar sabendo que amanhã está lá ainda, está lá naquela caixa. E você entrega para Deus sabendo que Deus está no controle dos seus problemas. Deus vai cuidar daquilo da melhor forma, do jeito que Ele sabe e de acordo com a vontade dEle. Nós não podemos e não devemos nos preocupar. Interessante que preocupações, você sabe quantas vezes nós nos preocupamos com algo que não acontece? Você já parou para pensar quantas vezes você se preocupa com algo que não se torna? Diz que mais de 90% das nossas preocupações são em vão. Será que eu vou ser assaltado? Será que eu vou bater o carro hoje? Será que eu vou... Enfim, a gente fica pensando nisso, será que alguém vai cair e se machucar? Meu filho vai... E a gente se preocupa e tudo aquilo que a gente pensa que pode acontecer, a maioria daquilo não acontece.
Então, deixa eu perguntar, serviu de alguma coisa para ficar preocupando? Aquilo lá protegeu a sua vida de alguma forma? Assim, preocupando com o filho, o protegeu de um mal que poderia ter acontecido? Não adianta, a preocupação é só algo que o diabo quer colocar na nossa cabeça para nos atrapalhar. Então, entregue nas mãos de Deus, pois preocupando ou não vai alterar o resultado. Então, nem adianta. Vamos colocar todos os nossos problemas em Deus, crer em Deus, porque Ele bem pode cuidar de nós e Ele está cuidando de nós. Hebreus capítulo 11 fala muito sobre a fé. Eu não coloquei esse versículo ali, mas a maioria já sabe até de cor, falando sobre a nossa fé em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o versículo 6, ora, sem fé é o quê? Impossível agradar-lhe. Então nós temos que ter fé em Deus, nós temos que crer que Ele vai cuidar de nós, Ele está cuidando de nós, e aqueles problemas que acontecem são da vontade permissível de Deus, e tem um propósito para tudo que acontece em nossa vida. O nosso coração pode estar perturbado. Nós temos que então ter fé, é a solução para esse desassossegar em nossas vidas. Olha lá, veja o número 3, voltando lá em João capítulo 14, veja a nossa morada. Isso com certeza vai trazer um sossego, uma paz e uma esperança para todos. Jesus disse para não perturbar o nosso coração, para crer em Deus, e logo em seguida Ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Se não tivesse lugar para nós no céu, Deus teria avisado, mas tem sim, tem muitas moradas. E Ele falou, vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Agora, nós não sabemos como é o céu. A Bíblia fala muito pouco, na verdade, sobre o céu. Tem poucos detalhes, a gente fica imaginando como será o céu, mas com certeza um lugar maravilhoso. Nós falamos de uma bela mansão, palavras nossas, né? Na Bíblia não fala mansão, mas com certeza a nossa morada não vai ser uma favelinha não, né? Vai ser algo, se Deus está preparando, Jesus está preparando, com certeza vai ser um lugar maravilhoso. Já pensou a Nova Jerusalém com ruas de ouro? Se Jesus usa o ouro como asfalto, como será então o tijolo da nossa casa? Como será a construção da nossa morada? Olha, eu só imagino que vai ser um lugar maravilhoso, mas é garantido que nós temos uma morada no céu se nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Isso não é algo que nos traz um consolo, uma paz, uma esperança maravilhosa? No momento em que você está preocupado, em que você está passando por problemas, em que sua casa está caindo aos pedaços e você precisa dar uma boa reforma nela, pare para pensar na sua morada futura. Pensemos então no céu, naquela promessa que Jesus nos disse, que está preparando para nós um lugar. Então, eu gosto de imaginar como será a nossa morada. Eu estava falando sobre isso recentemente com os senhores em Goiânia, e alguns me perguntaram, será que alguém vai morar junto comigo? Ou a casa vai ser só minha? Olha, capaz que cada um tem a sua própria morada. Não acredito que vai ser um acampamento, mas, enfim, nós não sabemos esses detalhes. Mas foi até engraçado, porque uma das irmãs surdas, ela comentou que, às vezes fica com o marido e brigam. Lá que é separado a casa para não ter essas brigas. Fala, bem, no céu nós não vamos ter mais a nossa carne para brigar, nós seremos perfeitos, então poderia até morar todos juntos, que ia ter uma paz maravilhosa, mas a nossa morada lá vai ser uma coisa boa, algo muito melhor do que nós temos aqui. E não importa como é a sua casa, como é o lugar que você chama de casa, de lar, pode ser pequeno, pode ser grande, pode estar bem reformado, pode estar caindo assim, quase ao ponto de ter que abandonar a casa, não importa, porque tudo aqui é provisório. No céu, você pode ter certeza que aquilo vai durar para sempre. Aquilo vai ser bem melhor do que nós temos aqui. Agora,
brincando, a Betânia conhece o Alex, né? O Alex é um dos surdos da nossa igreja lá, que é uma peça, vou te falar. Ele é o mais fiel dos surdos, mas ele é o mais custoso também. Ele é uma brincadeira. E eu brincando com ele, falando, olha, a casa de fulano vai ser uma casa desse tamanhozão, e o Alex vai ter uma casinha assim, um barracãozinho do lado dela, né? Mas nós não sabemos como será a nossa morada. Deus pode até construir moradas de tamanhos diferentes, até de uma forma de recompensar-nos por nossos trabalhos aqui na terra. Ele não fala sobre isso, mas quem sabe? O tamanho da sua morada pode até ser proporcional ao seu esforço, ao seu serviço a Deus aqui na terra. Não temos ideia disso, mas quem sabe? É até possível pensando nisso. Então vamos trabalhar para ter uma casa maior, né? Não é assim, mas olha, a nossa morada lá vai ser maravilhoso. Então, não fique preocupando, entregue tudo nas mãos de Deus, pois nós temos a promessa de uma casa melhor. Olha só, Apocalipse 21, eu falei um pouquinho sobre as ruas de ouro, deixa eu ler esse versículo 18, Apocalipse 21, 18, falando sobre o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, que a construção do seu muro era de jaspe. Alguém sabe o que é jaspe? Você já viu uma joia com jaspe? Não é assim brita, não. É algo valioso, né? E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então, a construção vai ser nobre, vai ser algo maravilhoso. Nós estamos vendo, então, o nosso coração, a nossa fé, a nossa morada. E veja, em quarto lugar, a sua promessa. A promessa de Jesus Cristo. Ele disse, e quando eu for e vos preparar lugar, o que mais que ele disse? Virei outra vez. Olha, Jesus disse que ele estava indo para nos preparar lugar. Você já pensou se ele disse, olha, eu vou lá, vou arrumar as coisas, mas não falou nada de voltar? Nós estaríamos aqui, pensando, vou me encontrar com Jesus de novo? Como é que vai ser isso? Mas ele prometeu, virei outra vez. Então Jesus garantiu, naquele momento em que ele estava subindo para o céu, depois de 40 dias com os discípulos, com muitas pessoas, o pessoal estava ali se reunindo, Jesus dando as instruções finais, e logo em seguida, ele subiu com as nuvens. Você imagina, então, a cara daqueles discípulos, eles estavam assim, olhando e vendo Jesus assim, subir do nada. Os anjos até vieram, olha, pode fechar a boca aí, né? Do jeito que Jesus subiu, ele vai voltar um dia. Não se preocupe. E ele realmente virá outra vez. Foi uma promessa maravilhosa que ele nos deu. Então ele prometeu vir para nós. Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha, eu mal posso esperar sair daqui dessa terra. No momento, você já pensou quanto tempo gasta para você piscar? Um abrir e fechar de olhos. Não dura nem um segundo. Então a gente fala, Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã. Jesus pode voltar a qualquer instante. Porque o tempo que leva para você piscar, ele já pode estar nos arrebatando. Então não falta mais nada. Não falta nenhum evento na terra, não falta nenhuma profecia, não falta nada que estaria impedindo o retorno do nosso Salvador. Então, é possível que Jesus volte antes que eu complete essa frase. Ou seja, a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, ele prometeu voltar para nós. Deus pode mentir? Certeza? Alguns são, né? Não, Deus nunca mente. Ele disse então que ele irá nos preparar lugar e que ele voltará. É uma garantia, nós podemos confiar na palavra de Deus. Não importa então o tamanho desse problema que você está enfrentando, saiba que Jesus vai voltar. Jesus está prestes a voltar. E a minha esperança é que ele ainda volte durante a minha vida. Antes cedo que tarde. A gente fala antes tarde que nunca, isso é impossível. Que ele nunca volte, mas antes cedo que tarde para mim. Então que Jesus volte logo.
Mas enquanto isso, não vou ficar parado não, vamos continuar servindo a Deus. E nós vamos concluir com o quinto ponto. Através da sua promessa, nós temos uma maravilhosa esperança. Ele disse, vou preparar-vos lugar, virei outra vez. Mas o porquê que ele vai vir? Ele não vem apenas para julgar-nos nessa terra e para nos deixar. Ele não vem para fazer isso. Ele vem para algo muito especial. Diz o término do versículo 3 de João capítulo 14. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quantos almejam estar com Jesus Cristo? Olha, a gente está, Ele está conosco, assim, pelo Espírito Santo, né? Ele está aqui, mas não é assim como vai ser no futuro. Nós estaremos na presença de Deus, para que onde Jesus estiver, nós também possamos estar prontos junto com Ele. Já pensou aquele dia que você consegue finalmente encontrar pessoalmente com seu Salvador e vê-lo rosto a rosto, ver a sua glória? Pois hoje na nossa carne nós não conseguimos, não é possível ver a glória de Deus, mas nós seremos transformados e nós poderemos ver Jesus na sua glória. Pensou? Que maravilha vai ser aquele dia. Então, ele prometeu voltar, mas não foi por qualquer razão. Vai ser algo maravilhoso. Às vezes, uma promessa de alguém voltar nos traz medo. Se você é um credor, ou você tem alguma dívida, e alguém fala, eu volto, amanhã eu volto. Eu vou recolher essa dívida sua. A gente fica animado para recebê-lo de volta? Não. Tem certas pessoas que a gente não deseja muito que voltem para a nossa presença, né? Enfim, nem sempre uma promessa de que a pessoa vai voltar é uma boa promessa. Mas, irmãos, podem ter certeza que a promessa de Jesus, quando ele diz que ele voltará, não vai ser para algo que nós temos que ficar assim. Para nós, não. Vai ser algo maravilhoso. Por quê? Porque ele nos traz a esperança de que ele há de nos levar para si mesmo. Um dia estaremos com Jesus. E, enfim, eu desejo muito reencontrar com o meu avô, o pai do meu pai, que alguns irmãos aqui de Ribeirão Preto o conheciam melhor do que eu. Eu tinha 4 aninhos quando meu avô faleceu, mas ele veio para o Brasil, ele ajudou meu pai a construir a sua casa aqui no bairro Independência. E eu só escuto coisas boas de como ele era um servo de Deus, um homem dócil, um homem maravilhoso. E eu não pude conhecer o meu avô. Eu tenho ciúmes, o pai do pastor Romulo Serdovar conhece meu avô bem melhor do que eu conhecia. Ele ia lá todo domingo à tarde, passava um tempo com ele, enfim. Eu tenho o desejo de reencontrar com meu avô. A minha avó faleceu recentemente, a mãe da minha mãe, no mês passado, e foi a minha última avó. Não tenho mais avós aqui na terra. Então, eu desejo encontrar com os meus parentes. E o meu irmãozinho que faleceu, minha mãe foi para o hospital no dia que ele ia nascer e já nasceu morto. Eu quero conhecer o meu irmãozinho. Tem tantas pessoas que eu estou animado para encontrar no céu. Mas, primeiro, quem será? Eu quero encontrar com Jesus, o meu Senhor. Jesus que me deu a salvação. Que através de Jesus é que eu posso estar no céu. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos com essa esperança. Então, antes de tudo, tem aquela música... Lá verei... Como é que chama aquela música lá? Eu não sei o nome da música, mas fala assim, lá verei Abraão, lá verei Jacó, não sei quem. E é bom a gente pensar de encontrar com os nossos heróis da Bíblia, mas antes de tudo, eu quero ver Jesus, amém? Sim, eu quero conhecer Davi, eu quero escutar dele as histórias de como foi matar aquele leão, aquele urso. Enfim, eu quero conhecer todos os personagens bíblicos pessoalmente. Mas você anseia ver Jesus face a face? Você está animado para a volta de Cristo? Olha, esquece então dos problemas, põe para trás, entregue nas mãos de Deus. Não se turbe o vosso coração, mas a única maneira de realmente fazer isso é crendo em Deus. Coloque a fé em Deus, que Ele está no controle, que Ele pode cuidar de tudo.
certo? Às vezes nós pensamos que a nossa vida está sem esperança. Eu li não é nem história, é uma piada mesmo, mas um avião estava indo para tal destino e de repente um dos motores pega fogo. Eu nunca aconteceu isso comigo, mas um dos motores pegou fogo e o piloto então avisou para todos os passageiros: não se preocupem, nós temos mais 3 motores que funcionam bem e nós vamos chegar no nosso destino sem problema algum. E realmente, falhando um motor só, os demais aguentam a carga. Aí logo o segundo motor pegou fogo também. Aí o piloto veio então anunciando: não se preocupem, nós estamos bem, nós vamos apenas ter que desviarmos para uma cidade mais próxima. Aí logo o terceiro motor pegou fogo. Aí o pessoal já começou a se preocupar, né? E o piloto então disse: olha, não se preocupe, nós vamos fazer uma aterrissagem de emergência, mas vai dar tudo certo. E logo o quarto motor pegou fogo então. E os passageiros olharam para fora da janela e viram toda a tripulação de paraquedas. E logo veio uma mensagem gravada: não se preocupem, o avião está no autopiloto. Não há esperança, né? Às vezes a sua vida está assim, você está no avião que os motores já não estão funcionando e você pensa: ó, só resta um lugar, para baixo. A gente pensa que a vida está assim, prestes a despedaçar. Está tão ruim, o fardo está tão pesado, o problema está tão grande. Mas Jesus está no controle. Jesus entende, Jesus sabe o fim e nós não devemos nos preocupar. Amém? Eu não gosto de dirigir à noite. Alguém aqui gosta de dirigir à noite? Amém. Pode dirigir, eu fico. Eu vou de dia. Eu tenho medo de cair no sono, eu tenho medo que eu já viajei em estradas que tem buraco e você não vê. E à noite então, como você vai enxergar aquele buraco? Você vai chegar e bater de uma vez, não tem nem como desviar. Enfim, a gente não enxerga muito. Mas, pelo menos o farol do carro clareia um pouquinho o caminho. Mas te perguntar, se você for daqui para São Paulo à noite, você liga os faróis aqui em Ribeirão Preto, você já consegue enxergar São Paulo? Com o farol aceso? Não, ele clareia alguns metros para frente, mas tem um limite. Então, como é que você vai clareando o caminho todo? É parado, se preocupando? O farol não está clareando até o final do caminho. Não, a gente vai andando, não é? O carro vai andando e vai clareando mais para frente. E cada quilômetro que a gente anda, vai clareando mais quilômetros para frente. E Jesus, ele não mostra para nós o final do caminho. Você não enxerga o final da sua vida. Você não enxerga o final deste caminho. Deus, como é que vai terminar? Como é que vai ser a solução deste problema? Como é que vai terminar essa história toda? Calma. Alguns metros de cada vez. Deixa eu clarear o dia de hoje, o dia de amanhã. Amanhã cedo você vai acordar, você vai ler a sua Bíblia, vai orar, você vai seguir o caminho como sempre, e Deus vai clareando o próximo dia. Enfim, deixe que Deus clareie aquele pouco de distância e tenha fé em Deus, que no final do caminho você vai chegar ao seu destino.